Agora está invertido. Não é mais o brasileiro que vai no Paraguai para comprar um produto barato. Os paraguaios é que estão vindo no Brasil, porque o nosso real, o real da economia do Paulo Guedes, do Pibinho, do Jair Bolsonaro, o real está tão desvalorizado, está valendo tão pouco, que a moeda paraguaia está mais forte que a brasileira e os paraguaios estão vindo para o Brasil, principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, para fazer compras. Está compensando para eles. Quer humilhação maior que essa? Mas eu vou te explicar direitinho o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se for a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu vou pedir para você já se inscrever no canal, que está faltando tão pouco para a gente chegar a 100 mil. Dá essa força, tá bom? E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, aí vai ficar a seu critério. Olha, é isso mesmo que eu falei. Sempre na nossa vida, o que a gente ouviu? Que as coisas aqui são caras, mas que se você for até o Paraguai, lá as coisas são tão baratinhas que vale a pena você gastar dinheiro com a viagem, você faz uma compra atrás, você ainda passeia lá, vai para Cataratas do Iguaçu e compra coisa bem barata. Isso sempre foi assim porque a moeda brasileira tinha um certo valor e a moeda paraguaia, que é o Guarani, tinha menos valor. Então o brasileiro chegava lá com poder de compra, o Paraguai praticamente não cobra imposto também, então você chegava, comprava, trazia para parente, trazia para revender, era uma festa aí para o Paraguai. Inverteu. Paulo Guedes destruiu a economia de um jeito, ele destruiu a moeda brasileira de um jeito. O real está valendo tão pouco que o real está mais fraco que o Guarani do Paraguai. Hoje em dia o brasileiro não consegue mais ir para o Paraguai porque não vale a pena. Com o dólar a quase R$5, não faz sentido você comprar qualquer coisa, lá está tudo muito caro. E o contrário também está acontecendo, obviamente. A moeda paraguaia, o Guarani, está mais forte que o real. Então os paraguaios agora estão vindo para o Brasil, principalmente Mato Grosso do Sul e Paraná, que é onde é mais próximo ali, estão cruzando a fronteira para vir comprar no Brasil, porque para eles vale a pena, está mais barato. Olha a que ponto chegou a economia brasileira. Eu me lembro do começo do governo Lula, o dólar chegou a ficar 1 para 1 com o real. O brasileiro estava comprando tudo no mundo todo, viajando, comprando, moeda forte, o brasileiro tinha poder de compra. Hoje, o real é uma moeda tão fraca que ela não consegue se impor nem frente ao Guarani, não consegue se impor frente à moeda paraguaia. E os paraguaios estão invadindo o Brasil para fazer compras. Que tal, a que ponto chegou a economia brasileira? A gente não consegue mais competir com a economia paraguaia, porque a gente tem que parar para entender. O Paraguai é um país pequeno, bem pequeno, tem 7,5 milhões de habitantes, quer dizer, é menor do que a cidade de São Paulo. Se você somar a Zona Leste e a Zona Sul, eu acho que já dá mais do que o Paraguai, só da cidade de São Paulo. Mas a economia deles está lá, é deles. Eles não estão desmontando a economia deliberadamente, não estão vendendo a preço de banana para os estrangeiros deliberadamente, eles não estão destruindo o país deles, eles não optaram por destruir a própria economia como nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então tudo que está acontecendo na economia, essa humilhação de que agora a gente não consegue mais ir para o Paraguai, são os paraguaios que vêm para cá, é a destruição da economia que o Paulo Guedes está fazendo. É um cara que é um completo incompetente, que não tem saídas para a crise, ele não tem projeto de país, ele não sabe o que ele vai fazer e agora ele faz reunião chorando que ele quer 15 semanas de prazo para dar algum resultado. Porque esse PIB de 1,1%, até a minha cachorra aqui, se eu colocar ela lá, ela vai fazer um PIB maior do que esse, tá bom? Mas olha, eu estou pensando seriamente em me naturalizar paraguaio. Porque nesse 1 ano de governo Jair Bolsonaro, nós estamos começando a ter um choque de realidade. Nós estamos vendo o quanto nós não somos o que nós pensamos. Porque o brasileiro, ele tem uma arrogância. O brasileiro acha que o argentino é arrogante. Ele gosta de pensar que o argentino é arrogante. Mas o brasileiro é bem arrogante. A gente fala assim, vai para Venezuela, vai para Cuba, vai lá na Bolívia. O brasileiro despreza os vizinhos que ele sequer conhece. Ele fala mal, ele acha que não tem nada lá, sem nunca ter ido, sem saber o que acontece. O brasileiro tem essa arrogância. Mas só de 1 ano para cá, olha o que aconteceu. Teve aquele escândalo de corrupção internacional chamado Itaipu Gate.
Porque na calada da noite, o governo brasileiro fez pressão no governo paraguaio para desfazer um acordo que vinha desde a criação de Itaipu. Porque Itaipu é uma usina binacional, não é? Ela pertence metade ao Paraguai, metade ao Brasil. E a energia que sobrava, o Paraguai vendia diretamente para o Brasil. O Paraguai é um país pequeno, da metade da energia que ele tem direito, ele usava para o Paraguai inteiro. O Paraguai abastece o país inteiro com a energia de Itaipu e sobra. O que sobra ele vendia para o Brasil. O Brasil forçou o Paraguai a refazer esse acordo, quebrando a necessidade de vender para o Brasil. O Paraguai poderia vender para quem quisesse. E por que o Brasil estava interessado nisso? Porque tinha uma empresa chamada Grupo Leros que ia comprar essa energia e ia repassar para o Brasil. Essa empresa ia ficar muito rica, obviamente. E essa empresa, por coincidência, trabalha com energia e com mineração. Ela extrai nióbio, aquele nióbio das joiazinhas que o Bolsonaro estava fazendo propaganda no Japão. Aqui no Brasil nem se falou desse caso. No Paraguai quase deu impeachment. O presidente foi obrigado a entregar os telefones. Eles acharam as mensagens dizendo que os emissários da família Bolsonaro estavam indo lá negociar. 5 da alta administração paraguaia, 5 pessoas tiveram que renunciar e o acordo teve que ser desfeito na calada da noite para o presidente não sofrer impeachment. Aqui a imprensa nem falou, nem tocou no assunto. Aí o Ronaldinho Gaúcho aparece com um passaporte paraguaio falso. E a gente descobre que o passaporte paraguaio, para um investidor nos Estados Unidos, é melhor que o brasileiro. Veja só, o passaporte paraguaio é melhor. O Paraguai tem um acordo de comércio com os Estados Unidos, então um paraguaio pode investir facilmente nos Estados Unidos e um americano pode investir no Paraguai. O Brasil não tem esse acordo, então muita gente se naturaliza paraguaio para, com o passaporte paraguaio, ir para os Estados Unidos, para não ir como brasileiro. O passaporte paraguaio é melhor que o brasileiro. Mas aí a gente descobre que esse passaporte falso está na mão de um ídolo chamado Ronaldinho Gaúcho. Sérgio Moro pega o telefone e liga lá para mandar soltar o Ronaldinho, para ver o que podia fazer. O que ele ouviu? Somos independentes. Então o Paraguai, do mesmo jeito que apurou do lado dele o escândalo de Itaipu, também está investigando do lado deles o caso do Ronaldinho. O Ronaldinho está preso, negaram prisão domiciliar, ele está preso num presídio normal e vai ficar lá no mínimo 6 meses. Dia 21 agora de março é o aniversário de 40 anos, ele vai passar na cadeia. E não tem conversa, tem que ficar preso? Tá preso. Então isso é para a gente entender uma coisa. O brasileiro, ele acha que aqui é a Suíça, que aqui é a Holanda, que aqui é a Dinamarca e que o PT destruiu. Não é esse o discurso, que o PT destruiu o Brasil? Então antes era bom e hoje é ruim. O Brasil era bom e nenhum vizinho prestava. É assim que o brasileiro pensa. O brasileiro despreza o Equador, despreza a Colômbia, despreza a Bolívia, despreza a Venezuela. Só o Brasil que é bom. Quando na verdade todo o país tem os seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Quem não conhece não deve criticar. Não tem que ficar dando opinião sobre o que não sabe, sobre o que não estudou, sobre o que não vivenciou. E países muito menores que o Brasil, com menos poder econômico, com menos área, são capazes de ter uma economia mais estável e mais robusta que a brasileira. Porque o Brasil optou por um modelo de economia que fracassou em todos os lugares onde ele foi usado. Ele fracassou na Argentina, ele fracassou no Equador, ele fracassou no Chile e não só. Na Europa, na Grécia, a Grécia faliu com esse modelo neoliberal. Vendeu tudo. Os chineses compraram o Parthenon, que é um dos símbolos da Grécia clássica, dos gregos antigos. Hoje pertence aos chineses. Esse modelo de Estado mínimo, vamos privatizar tudo, vamos vender, quebra o país. Porque você pica o país e vende baratinho para aqueles grupos que você sabe que vão pagar uma comissão aqui, uma comissão ali. Então é uma vergonha o que está acontecendo. Eu não falo isso porque eu estou menosprezando o Paraguai, mas o que nós conseguimos fazer com a nossa economia. Esse Paulo Guedes conseguiu em 1 ano fazer um estrago que ninguém imaginava. Hoje, os paraguaios estão vindo comprar no Brasil porque a moeda deles, o Guarani, está mais forte que o real. E está valendo a pena eles virem ao Brasil fazer compra. O brasileiro não pisa mais no Paraguai porque com o real ele não consegue comprar nada. Dá para acreditar?
pois essa é a economia que as pessoas queriam, o neoliberalismo, que tinha que tirar direito trabalhista, tinha que fazer a reforma da Previdência, tem que fazer reforma administrativa, é nisso que está dando. O brasileiro hoje não consegue mais ir no Paraguai comprar mercadoria barata. Durma com um barulho desse, seu Paulo Guedes. Tá certo? Então era isso, um grande abraço para você e eu já fui.